percebe que, tinha algo a mais naquele susto, além de simplesmente mostrar a perturbação da personagem. E tinha também algo a mais naquele pesadelo. Se esse a mais não for literalmente o que a gente viu, pelo menos a cena tá aludindo de alguma forma ao que pode ter acontecido de fato. E se quando assusta o filme não escorrega, pelo menos ao meu ver, quando não assusta, aí é que acertou pra valer. Como assim? Então, é que há ocasiões em que parece que o susto tá vindo e enquanto a primeira profecia, nesse tipo de circunstância, segue em frente com aquela mesma fórmula batida, com alguma alucinação descartável aparecendo de repente e na cena seguinte sendo esquecida, este filme aqui percebe que existe valor também na frustração do susto. Porque o que acontece? O susto dispara uma carga de energia na gente que precisa levar um tempinho para ser recarregada de novo. Porém, quando a carga de energia não vem, a gente tende a guardar aquela tensão. Assim, com essa ideia em mente, os realizadores às vezes aqui apenas levantam o clima sinistro através de olhares estranhos, elementos inusitados ou aparições esquisitas, sem fechar a cena fazendo o espectador pular necessariamente. Deixa que as esquisitices se acumulem de um jeito que, numa mão, edifica a perturbação psicológica daquela ambiência e na outra vão levar a alguma coisa, vão ter consequência. Pois é, olha só, as coisas que o roteiro coloca em cena para apavorar o público também tem relevância na trama, também ajuda a trama a se contar. Olha que beleza, que coisa, rapaziada. Quem diria que um negócio desse seria possível? Até por isso me pareceu que esse filme aqui não dá ponto sem nó. Por mais que às vezes pareça ter pouca coisa acontecendo em cena, pode ter certeza de que algo importante está sendo dito ou mostrado, pois o que quer que seja apresentado em maior ou menor escala vai desempenhar alguma função na cadeia de eventos ou ajudar a construir o contexto que envolve a protagonista. É algo no preparo das refeições, a presença de freiras debilitadas mentalmente, os aposentos onde certas cenas aparentemente à toa acontecem, objetos que inclusive podem ganhar multifunções, a presença da língua estrangeira muito forte, inclusive ponto pro filme ao colocar boa parte dos personagens da Itália para falarem, pasmem, italiano, olha só. O que cria uma barreira que aperreia e dificulta ainda mais os caminhos da protagonista. O choque que acontecimentos drásticos geram também não é descartável. Isso deixa uma marca forte e, por não ser esquecido, muda alguma coisa no comportamento de alguma personagem que, por sua vez, muda alguma coisa na percepção da protagonista. E assim me pareceu que essa é uma trama que não enrola e, na verdade, se desenrola conectando muito bem os seus passos. Gente, até a beleza da protagonista tem justificativa, tá pensando o quê? E é engraçado porque quando o próprio filme chamou a atenção para esse detalhe, ainda na introdução, eu pensei que era só os realizadores dizendo que estavam ligados na beleza da moça para tentar comprar a nossa suspensão da descrença. O que, convenhamos, não precisava, né? A gente já tá bem acostumado a ver os musos e musas de Hollywood nos mais diversos papéis. Aceitar uma bela freira tá no papo. Mas acabou que não foi só isso não. Acabou que dentro do contexto e do imaginário em que a moça vai se inserir, fez total sentido que ela fosse como é e tivesse a aparência que tem. Falando nela, eu sei que muita gente subestima a Sydney Sweeney por alguns papéis recentes que não exigiram muito dela, mas olha, isso é um baita erro, viu? Não se deixe enganar por aquele olhar preguiçoso dela, pois a moça trabalha bem, que é uma beleza. E falo isso mesmo sem conhecer muito bem a filmografia dela. Só por esse filme aqui já dá pra garantir isso. Tudo bem que quando a trama se inicia, ela surge daquele jeitinho introvertido, educadinho e pudico que o imaginário popular preconcebe para noviças. Até aí, nada demais, é um jeito de falar manso e para dentro, que inclusive lembra muito a Dakota Johnson, que é constantemente assim. E aí que vem o diferencial da Sydney Sweeney. Quando ela começa a ser perturbada, ela mostra que não é uma atriz de uma nota só. Aos poucos, as situações vão tirando ela do eixo e a personalidade que antes era introvertida vai à força extrovertendo-se gradualmente diante dos nossos olhos até chegar no extremo oposto da introspecção, provando que ela é capaz de explorar uma vasta gama de emotividade, do mais contido ao mais expressivo, da personagem mais escondida a um grau absurdo de sofrimento, desespero e caos, que é como ela chega no final do filme. E a propósito, já que a gente entrou nesse assunto, sim, é um dos grandes pontos que revelam a ousadia desse filme. Talvez, eu digo, talvez a primeira profecia seja mais hábil em criar uma atmosfera profana. A trilha sonora lá era muito onipresente, mas realmente contribuía nesse sentido, seguindo ali os passos, as notas da trilha original de A Profecia. Porém, eu achei que a atmosfera que Imaculada constrói acaba sendo mais perturbadora e angustiante. Enquanto isso, o caráter profano brota não da aura do filme, sabe, dessa coisa
abstrata, mas da sua matéria mesmo. As ideias de sua problemática e principalmente os eventos de sua conclusão são palpavelmente hereges, o que pode levar uma boa parcela da plateia a rejeitar esse filme por causa disso. Não foi o meu caso, pois se tratando de um filme de terror que quer perturbar e polemizar com uma ideia que se justifica totalmente pela reflexão que levanta, eu acho que cumpriu seu papel belezuramente. De que forma? Então, eu quero desenvolver um cadinho mais, porém eu vou precisar patinar num terreno cheio de spoilers. Então, a partir daqui, eu recomendo que só continue quem já assistiu ao filme. Beleza? Estejam avisados. Pois é, eu creio ser muito mais fácil para muita gente aceitar que uma seita maligna queira trazer o anticristo para a Terra do que uma seita teoricamente do bem querendo trazer o Cristo à Terra por meio da clonagem. Eu acho que entra aí um conflito muito louco de, opa, eles não podem ser maus, pois adoram Cristo, mas ao mesmo tempo ressuscitar Cristo através de clonagem, criando aberrações no processo, inseminando mulheres sem autorização delas, é um negócio bem contestável, perverso e maligno. Então só dos vilões do filme aqui trazerem essa ideia já deve dar um nó na cabeça de muita gente. É melhor rejeitar o filme, chamar de heresia e não pensar muito não. No entanto, se a gente quiser pensar um tiquinho mais, vai perceber como isso se encaixa perfeitamente no tal fanatismo religioso que tanto se fala. Pois é essa atitude que faz com que, através de uma justificativa aparentemente boa, alguns desvirtuem completamente a palavra de Cristo e ajam com uma mais abjeta perversidade, fazendo assim nascer preconceitos, discriminações, disputas políticas e até guerras. Tudo com a desculpa de estarem seguindo os planos de Deus de acordo com interpretações mais torpes possíveis, que só o bom fanatismo é capaz de criar. E então, se o final aqui de Imaculada te horrorizou, eu preciso dizer que a mim também. Mas como filme e de terror, eu não posso deixar de admirar a coragem da reflexão proposta aqui. Pois lembram que pouco antes da protagonista partir para ação, o padre bispo, sei lá, diz para ela: If this is not the will of God, why does God not stop us? Diante disso, a Cecília percebeu o aval de Deus ali. Pois bem, então vamos ver se Deus vai me usar como instrumento para impedir esse tanto de absurdo. Ela pensou. Até porque ela havia sido salva na infância. Ela acreditou que tinha um propósito maior. Inicialmente, ela pensou que seria servir ao Senhor. Por isso se tornou freira. Já o pessoal lá teve um outro propósito para a moça, que era gerar o clone de Cristo em seu ventre. No fim, diante das circunstâncias onde ela foi parar, ela decidiu seguir sua intuição de pôr um completo fim nessa seita louca até onde Deus permitisse. E foi fazendo, e teoricamente Deus permitindo. E foi fazendo, e teoricamente Deus permitindo. Quanto ao seu ato final, apesar de ser algo totalmente condenável em condições normais, nas circunstâncias hipotéticas e ficcionais criadas pelo filme, se ela conseguiu realizar o ponto final, era porque estava de acordo com a permissão divina. Pelo menos é o que o filme dá a entender. Fora que o bebê nunca é mostrado, mas a ver pela respiração esquisita e pelo olhar da moça, ali não tinha um bebê propriamente falando não, mas uma criatura tal como as aberrações mostradas no laboratório. Algo que pode até ter ido para o completo oposto do Cristo. O pessoal lá fanático pode ter mirado no Cristo e acabado gerando o anticristo. É uma problemática que dá muito pano para manga, para debate e reflexões, o que me agradou muito de ver nesse filme, e foi uma surpresa e tanto. E assim, enquanto o filme gêmeo não idêntico à primeira profecia direciona suas críticas aos esforços de certos setores para brecar o progresso social, para se perpetuar no poder, esse filme aqui direciona sua crítica ao fanatismo religioso. O tema pode até ser batido, mas a forma de abordar nem tanto, o que muito me agradou. Mesmo que a problemática se enfraqueça um tico se a gente se perguntar por que a seita não usou apenas voluntários para o experimento. Se bem que, pensando melhor, como o Dudu, editor aqui do canal, observou, sendo uma seita liderada por homens poderosos, tudo o que eles querem é achar uma mulher pura, jovem e bonita. A vontade dela é um detalhe pro qual estão nem aí. Afinal, de mulher, tudo que eles esperam é a submissão, o que vem por parte lá das freiras, ou um mero meio de procriação. He appears to be okay. But I'm not okay. Inclusive, isso se reflete na forma como eles punem as dissidentes. Quando sentem que a autoridade deles foi desafiada, isso mexe com o ego. Então, para mostrar quem é que manda, punem as coitadas com requintes de crueldade. Um comportamento bem típico de agressores. Ainda que tenha muito em comum com seu filme irmão, e ainda que carregue muitas marcas já cansadas de filmes de terror que acontecem nas dependências de conventos, monastérios e afins, Imaculada demonstrou um satisfatório fôlego para abordar velhos temas sob novas perspectivas, além de ainda conseguir se distanciar o suficiente para mostrar uma identidade própria ousada e chocante. E o que mais me deixou contente é que não foi assim só por ser, mas revelou realmente ter substância suficiente para agregar à polêmica e ao choque.
E essa é a minha reação enquanto eu assistia ao filme. E lembrando que tá rolando a promoção de 7 anos da Insider somente essa semana até o dia 28 de abril, hein? Então tem promoção lá no site e usando o meu cupom SUPER8 você ainda ganha mais 12% de desconto cumulativamente, podendo chegar a um total de 27% de desconto. Olha aí essa oportunidade para quem tava se coçando para conhecer a Insider. E para quem já conhece, aumentar o guarda-roupa, né? Então é isso, mas o SUPER8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. I will follow him. Follow him wherever he may go. Olá, jovens premonitórios, olá, jovens premonitórias, eu sou Otávio Geist, é o Super 8. E hoje chegou a hora de iniciar mais uma franquia na nossa revisão aqui. Vão ser vídeos semanais e a cada novo episódio a gente vai acompanhar tudo sobre um novo filme. Como por enquanto são 5 filmes nessa franquia, se prepare aí para 5 vídeos, 5 semanas. Lembrando que nesses novos moldes eu já fiz a revisão de Evil Dead, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. A partir dessa última virou um filme por vídeo. Bom, agora já deu de enrolação, né? Vamos logo ao que interessa, porque hoje a gente vai começar a revisar a franquia Premonição, aquela da urucubaca nervosa que persegue jovens e chegou a desbloquear neuroses e novos medos numa geração inteira. O cenário do slasher estadunidense deu seus primeiros grandes passos na década de 70 com o Massacre da Serra Elétrica, Quadrilha de Sádicos, Halloween, entre outros. Mas foi na década de 80 que o negócio bombou de vez com as continuações desses filmes e com a chegada de 2 novas grandes franquias que se tornaram até as mais populares graças aos seus icônicos assassinos. Tô falando de Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Depois ainda viria Brinquedo Assassino ali no finzinho da década, mas esse subgênero do terror foi se desgastando até atingir seu ponto mais baixo ali na metade da década de 90, quando de repente foi ressuscitado com tudo pela franquia Pânico e as que vieram na mesma onda. Eu sei que vocês fizeram no verão passado e Lenda Urbana. Daí, para aproveitar a onda apresentando alguma coisa nova, a New Line Cinema, aquela produtora do Robert Shea que a gente viu nascer no Revisão da Franquia de A Hora do Pesadelo, escolheu em seu acervo de argumentos que os roteiristas iam enviando um certo texto com muito potencial escrito por um cara chamado Jeffrey Reddick, que tinha concebido a ideia preliminar para ser um episódio de Arquivo X. Mas como foi rejeitado, ele reescreveu o argumento para propor um filme e deixou lá com a New Line Cinema. A inspiração do cara tinha sido uma história real de uma mulher que deixou de pegar um voo porque sua mãe teve um mau pressentimento,
e o avião acabou caindo. E aí depois, quando a New Line chamou ele para escrever valendo o roteiro mesmo, o Reddick se inscreveu também no filme O Único Sobrevivente, no qual a única sobrevivente de um acidente de avião passa a ser assombrada por pessoas mortas e chega a acreditar que deveria ter morrido no acidente e que a morte está perseguindo ela para corrigir esse erro. Beleza, então, roteiro finalizado, o estúdio submeteu ao produtor Glenn Morgan e ao diretor James Wong, que também deram uma mexidinha no texto para atender aos próprios critérios e assim dar origem ao filme que misturaria a ideia de premonição com a estrutura de slasher, com o diferencial de que o assassino seria representado pela morte como uma força metafísica que age nas sombras, sem ela jamais aparecer. Vamos ver se eu vou ter que pagar, né? E assim nasceu Flight 180, ou Voo 180. Esse seria o título original, mas como era muito restritivo em relação a eventuais continuações, a New Line Cinema decidiu renomear depois para Final Destination, ou, numa tradução livre, Destino Final, que se refere literalmente ao termo de viagem aérea e metaforicamente à morte, pois é esse o destino final de todo mundo. Mas o excelente título original não se manteve aqui no Brasil e ele chegou com a alcunha de... Premonição foi dirigido por um dos autores, o James Wong, e o elenco deveria contar com Tobey Maguire e Kristen Dunst nos papéis principais. Mas como eles estavam comprometidos com o filme do Miranha, a produção acabou ficando com 3 nomes em ascensão na época: Devon Sawa, Ellie Latter e Sean William Scott, além da participação do icônico Kenman Tony Todd, aquele homem que tem uma voz tão grave que parece até uma roupa. As filmagens foram praticamente todas feitas em cidades da Colômbia Britânica, no Canadá, com exceção de algumas cenas complementares em Nova York, em especial as sequências do aeroporto. E a New Line estava tão confiante no projeto que dedicou um orçamento de 23 milhões de dólares, hein? E para vocês que acompanham esse quadro, sabe como o terror e slasher costumam ter um orçamento bem enxuto, não é verdade? É verdade. Apesar de algumas cenas mais chocantes, a obra recebeu uma classificação indicativa para maiores de 14 anos e então, a partir de 16 de março de 2000, Premonição começou a chegar no mundo. No Brasil, com aquele atrasinho de